Você está no canal Livríssimo, o seu espaço para descobrir, revisitar e se apaixonar por grandes livros. Aqui você encontra resumos práticos, ideias que inspiram e dicas de leitura que podem transformar seu dia. Já aproveita para seguir o canal e ficar por dentro dos próximos episódios. E claro, comenta aí qual livro você gostaria de ver por aqui. Bora mergulhar nessa leitura. Capítulo 1. O sonho do Major e o nascimento da Revolução. Antes de começarmos, inscreva-se no canal Livríssimo para acompanhar os melhores resumos narrados da literatura mundial. Aqui, cada livro é uma viagem profunda pela alma das palavras. Agora, mergulhe com a gente em A Revolução dos Bichos, de George Orwell. O resumo do livro A Revolução dos Bichos começa com uma reunião noturna na Granja do Solar. Os animais, cansados da exploração do Sr. Jones, se reúnem para ouvir o velho porco-major, que compartilham um sonho, uma sociedade onde os bichos sejam livres, iguais, donos de seu próprio trabalho. Major fala com paixão, com autoridade, com esperança, e suas palavras acendem uma chama. Ele descreve um mundo sem humanos, sem chicotes, sem fome. Um mundo onde os animais possam viver em paz, respeitando uns aos outros, trabalhando por si mesmos. E para isso, propõe uma revolução. Não uma simples rebelião, mas uma mudança profunda, estrutural, definitiva. Major morre pouco depois, mas sua mensagem permanece. Os porcos mais inteligentes, Napoleão, Bola de Neve e Garganta, assumem a liderança intelectual. Começam a organizar os princípios da revolução, a ensinar os outros animais, a preparar o terreno para o levante. E quando o Sr. Jones, bêbado e negligente, esquece de alimentar os bichos, a revolta acontece. Os animais se unem, expulsam o fazendeiro e tomam a granja. A revolução triunfa. E a Granja do Solar é rebatizada como Granja dos Bichos. Os porcos elaboram 7 mandamentos, que devem guiar a nova sociedade. Todos os animais são iguais. Nenhum animal deve explorar outro. Nenhum animal deve se comportar como humano. Esse primeiro capítulo é o nascimento de um sonho. George Orwell constrói a cena com simplicidade e força simbólica. O leitor percebe que não está diante de uma fábula infantil, mas de uma alegoria política profunda. Major representa os ideais revolucionários, e sua morte marca o início da luta pela concretização desses ideais. O leitor, ao acompanhar esse início, sente a esperança vibrar. A Revolução dos Bichos começa como todo grande movimento, com palavras, com sonho, com coragem, mas também com a semente da contradição, que logo começará a crescer. Capítulo 2. A construção da nova ordem e os primeiros sinais de desigualdade. O resumo do livro A Revolução dos Bichos continua com os animais organizando a nova sociedade após a expulsão do Sr. Jones. A Granja dos Bichos nasce com entusiasmo, esperança e trabalho coletivo. Todos colaboram: cavalos, vacas, galinhas, ovelhas. Há um sentimento de vitória, de liberdade, de futuro promissor. Os 7 mandamentos escritos no celeiro servem como guia moral. Entre eles, o mais importante: todos os animais são iguais. Esse princípio se torna a base da nova ordem. Os bichos acreditam que, unidos, poderão construir uma vida justa, sem exploração, sem opressão. No início, o trabalho é árduo, mas recompensador. Os animais se sentem donos de si mesmos, colhem mais, trabalham com orgulho. A bandeira da granja é hasteada, hinos revolucionários são cantados, e a memória do major permanece como inspiração. O sonho parece estar se realizando. Mas logo surgem os primeiros sinais de desigualdade. Os porcos, considerados os mais inteligentes, assumem funções de liderança. Eles não trabalham no campo, mas organizam, planejam, dão ordens. Aos poucos, começam a se destacar dos demais. Argumentam que precisam de privilégios para pensar melhor, para garantir o sucesso da revolução. Os outros animais, embora desconfiados, aceitam. Afinal, acreditam que os porcos agem pelo bem comum. Mas o leitor percebe que a semente da desigualdade já está plantada. A promessa de igualdade absoluta começa a se distorcer. George Orwell mostra, com sutileza, como o poder se concentra. O que começou como revolução libertadora começa a se transformar em hierarquia disfarçada.
E o leitor entende que a luta pela liberdade pode facilmente se transformar em nova forma de opressão. Esse capítulo revela que a revolução não termina com a vitória, ela apenas começa. E que o maior desafio não é derrubar o opressor, mas impedir que novos opressores surjam dentro da própria revolução. Capítulo 3. A educação, a propaganda e o controle das massas. O resumo do livro A Revolução dos Bichos mostra agora como os porcos consolidam seu poder por meio da educação e da propaganda. Logo após a revolução, eles percebem que a maioria dos animais não sabe ler nem escrever. Para manter o controle, simplificam os 7 mandamentos em uma única frase: 4 pernas bom, 2 pernas ruim. Essa redução transforma princípios complexos em um slogan fácil de repetir, mas vazio de reflexão. Garganta, o porco responsável pela comunicação, se torna a voz oficial da revolução. Ele manipula discursos, distorce fatos, convence os animais de que tudo o que os porcos fazem é para o bem comum. Quando há dúvidas ou críticas, Garganta usa a retórica para silenciar questionamentos. A propaganda se torna arma poderosa. Enquanto isso, os porcos começam a se diferenciar ainda mais. Eles reservam para si o leite e as maçãs, alegando que precisam desses alimentos para pensar melhor e proteger a granja. Os outros animais, embora desconfiados, acabam aceitando, convencidos pelos discursos de Garganta. A desigualdade cresce, mas é justificada como necessidade. Os animais menos instruídos, como as ovelhas, repetem slogans sem compreender seu significado. Essa repetição constante cria uma atmosfera de obediência cega. A educação, que poderia libertar, é usada como ferramenta de dominação. Orwell mostra como o controle das palavras é também o controle das ideias. Esse capítulo revela a importância da linguagem no poder político. Quem controla o discurso, controla a memória, a verdade, a realidade. E os porcos, ao dominar a comunicação, começam a transformar a revolução em tirania. O sonho de igualdade vai se distorcendo, e os animais, sem perceber, já estão sendo conduzidos para uma nova forma de submissão. O leitor entende que a manipulação não acontece apenas pela força, mas também pelo discurso, e que a propaganda, quando aceita sem questionamento, pode transformar vítimas em cúmplices. Capítulo 4. A defesa da granja e a ascensão de Napoleão. O resumo do livro A Revolução dos Bichos mostra agora um momento decisivo: a defesa da granja contra os humanos. O Sr. Jones, junto de outros fazendeiros, tenta retomar a propriedade. Mas os animais, liderados por Bola de Neve, organizam uma estratégia de resistência. A batalha é intensa, mas os bichos vencem, consolidando a revolução e reforçando a confiança no novo regime. Bola de Neve se destaca como herói. Ele planeja a defesa, luta com coragem e inspira os outros. Sua liderança parece natural, baseada em inteligência e bravura. Mas essa vitória também desperta rivalidades. Napoleão, o outro porco líder, observa em silêncio, calculando seus próximos passos. Após a batalha, a granja celebra. Medalhas são distribuídas, hinos são cantados, e a memória do major é evocada como guia espiritual. Mas, por trás da festa, a disputa pelo poder entre Bola de Neve e Napoleão se intensifica. Divergem sobre o futuro da granja, sobre os projetos, sobre a forma de conduzir os animais. Napoleão não busca convencer com argumentos, busca controlar. Ele começa a treinar secretamente filhotes de cães, que se tornarão sua guarda pessoal. Enquanto Bola de Neve sonha com progresso e inovação, Napoleão prepara o terreno para a dominação. George Orwell mostra, nesse capítulo, como as revoluções podem ser ameaçadas não apenas por inimigos externos, mas também por disputas internas. A vitória contra os humanos fortalece a granja, mas abre espaço para a luta pelo poder entre os próprios líderes. Esse capítulo revela que a revolução, mesmo vitoriosa, ainda é frágil. E que, muitas vezes, o maior perigo não vem de fora, mas de dentro. Capítulo 5. A queda de Bola de Neve e o domínio absoluto de Napoleão. O resumo do livro A Revolução dos Bichos chega a um ponto de virada. A disputa entre Bola de Neve e Napoleão, que vinha crescendo desde a vitória contra os humanos, explode em confronto direto. Bola de Neve apresenta um projeto ambicioso:
a construção de um moinho de vento que traria energia, conforto e progresso para todos os animais. Ele fala com entusiasmo, convence muitos, e parece conquistar a maioria. Mas Napoleão não aceita. Ele não quer progresso coletivo, quer poder absoluto. Durante a assembleia em que o projeto seria votado, Napoleão dá seu golpe. Com um simples sinal, solta os cães que havia treinado secretamente. Eles atacam Bola de Neve, que foge da granja para nunca mais voltar. O herói da revolução é expulso, e Napoleão assume o controle total. A partir desse momento, a revolução muda de rumo. Não há mais debates, não há mais votos. Napoleão decide sozinho, e Garganta se encarrega de justificar cada decisão. O moinho de vento, antes rejeitado, agora é apresentado como ideia de Napoleão, e os animais, confusos, aceitam a nova versão da história. A manipulação da memória começa. Os mandamentos, antes claros, passam a ser reinterpretados. O princípio da igualdade vai sendo corroído, e os privilégios dos porcos aumentam. O discurso oficial transforma Bola de Neve em traidor, inimigo, conspirador. Tudo de ruim que acontece na granja passa a ser culpa dele. A verdade deixa de ser o que aconteceu, passa a ser o que Napoleão diz que aconteceu. George Orwell mostra, nesse capítulo, como o poder absoluto se constrói. Pela força, pela propaganda, pela manipulação da memória. A revolução, que nasceu como promessa de liberdade, começa a se transformar em ditadura. E os animais, sem perceber, já vivem sob um regime de medo e mentira. Esse capítulo revela que a queda de Bola de Neve não é apenas a derrota de um líder, é a derrota da esperança. E que, a partir daí, a granja dos bichos nunca mais será a mesma. Capítulo 6. O trabalho forçado e a distorção da verdade. O resumo do livro A Revolução dos Bichos mostra agora como a vida na granja se torna cada vez mais dura. Após a queda de Bola de Neve, Napoleão assume o controle absoluto e impõe uma rotina de trabalho exaustiva. Os animais trabalham mais do que nunca, muitas vezes em condições desumanas, mas acreditam que estão construindo um futuro melhor. O moinho de vento, símbolo de progresso, se torna também símbolo de exploração. Os animais se sacrificam para erguê-lo, enfrentam intempéries, fome e cansaço. Mas, apesar do esforço coletivo, os benefícios nunca chegam. Quem mais se desgasta são os mais fortes, como o cavalo Sansão, que repete seu lema: trabalharei ainda mais. Sua lealdade e força são exploradas até o limite. Enquanto isso, os porcos vivem cada vez melhor. Eles se afastam do trabalho físico, ocupam-se apenas de dar ordens e começam a desfrutar de privilégios que antes seriam impensáveis. A desigualdade cresce, mas é mascarada pela propaganda de Garganta, que sempre encontra justificativas convincentes para cada contradição. Os mandamentos, escritos no celeiro, começam a ser alterados discretamente. O que antes era absoluto passa a ter exceções. Nenhum animal deve dormir em cama vira, nenhum animal deve dormir em cama com lençóis. Nenhum animal deve beber álcool vira, nenhum animal deve beber álcool em excesso. A verdade é distorcida, e os animais, confusos, aceitam as mudanças como se sempre tivessem sido assim. George Orwell mostra, nesse capítulo, como o poder manipula não apenas o presente, mas também o passado. A memória coletiva é reescrita, e quem não tem acesso à educação não consegue contestar. A revolução, que nasceu como promessa de igualdade, se transforma em regime de exploração ainda mais cruel. Esse capítulo revela que a opressão não precisa de correntes visíveis, basta o controle da palavra, da memória e da esperança. E os animais, sem perceber, já vivem em uma ditadura disfarçada de revolução. Capítulo 7. O terror, os expurgos e a política do medo. O resumo do livro A Revolução dos Bichos chega a um dos momentos mais sombrios. Após consolidar seu poder, Napoleão passa a governar pela intimidação. O moinho de vento, reconstruído com esforço coletivo, é destruído por uma tempestade. Mas Garganta convence os animais de que a culpa é de Bola de Neve, acusado de conspirar contra a granja. A mentira se torna a verdade oficial. Para reforçar o controle, Napoleão inicia expurgos brutais. Animais são acusados de traição,
confessam crimes inexistentes sob pressão e são executados publicamente pelos cães de Napoleão. O terror se espalha. O medo cala qualquer voz de oposição. A revolução, que nasceu com a promessa de igualdade, agora se sustenta no sangue dos próprios companheiros. Sansão, o cavalo leal, observa tudo com tristeza, mas continua acreditando que Napoleão sempre tem razão. Sua fé cega simboliza a submissão das massas, que preferem acreditar na propaganda e enfrentar a dura realidade. As ovelhas, repetindo slogans, abafam qualquer dúvida. A política do medo se torna rotina. Os mandamentos, mais uma vez, são alterados. O princípio nenhum animal deve matar outro animal ganha um acréscimo, sem motivo. Assim, a violência é legitimada. A lei se adapta ao poder, e não o contrário. Orwell mostra como regimes autoritários manipulam regras para justificar atrocidades. Esse capítulo revela que a revolução já foi traída. O sonho de liberdade se transformou em pesadelo de opressão. O terror não apenas elimina inimigos, ele molda consciências, destrói a esperança e garante que ninguém ouse resistir. A Granja dos Bichos, antissímbolo de esperança, agora é palco de medo e silêncio. O leitor entende que o poder absoluto não precisa apenas de força, precisa de medo. E Napoleão domina porque transforma o medo em sua arma mais eficaz. Capítulo 8. O culto à personalidade e a corrupção do ideal revolucionário. O resumo do livro A Revolução dos Bichos mostra agora como Napoleão consolida seu poder absoluto por meio do culto à personalidade. Ele passa a ser tratado como líder supremo, quase uma figura sagrada. Garganta espalha histórias sobre sua genialidade, sua coragem, sua sabedoria. Cada vitória é atribuída a Napoleão. Cada conquista é fruto de sua liderança. O líder se torna maior que a própria revolução. Enquanto isso, a vida dos animais comuns piora. O trabalho é cada vez mais pesado, a comida é escassa, o frio constante. Mas os porcos vivem em abundância, desfrutando de privilégios que antes condenavam nos humanos. O contraste entre discurso e realidade se torna gritante, mas a propaganda e o medo mantêm todos em silêncio. O moinho de vento, reconstruído após a destruição, é apresentado como símbolo da grandeza da granja. Mas, na prática, serve apenas para enriquecer os porcos, que negociam com humanos e traem os princípios originais da revolução. O ideal de igualdade é corrompido, e os mandamentos continuam sendo alterados para justificar cada contradição. O culto à personalidade de Napoleão se intensifica. Poemas são escritos em sua homenagem, canções exaltam seu nome, e até títulos grandiosos lhe são atribuídos. A revolução, que nasceu coletiva, agora gira em torno de um único indivíduo. Orwell mostra como regimes autoritários transformam líderes em mitos para legitimar sua dominação. Esse capítulo revela que a corrupção do ideal revolucionário não acontece de uma vez. Acontece aos poucos, com pequenas concessões, pequenas distorções, até que o sonho se torna irreconhecível. A Granja dos Bichos, que deveria ser símbolo de liberdade, já é espelho da tirania que prometia destruir. O leitor entende que o culto ao líder não fortalece a revolução, destrói sua essência. E que, quando a figura do chefe se torna mais importante que os princípios, a revolução já está perdida. Capítulo 9. A tragédia de Sansão e o colapso da esperança. O resumo do livro A Revolução dos Bichos chega ao momento mais comovente. A tragédia de Sansão, o cavalo incansável. Durante toda a revolução, ele foi o símbolo da força, da lealdade e do trabalho. Seu lema "Trabalharei ainda mais" sustentou a construção do moinho e a sobrevivência da granja. Mas o excesso de esforço cobra seu preço. Sansão adoece, enfraquece e já não consegue trabalhar como antes. Os animais acreditam que Napoleão enviará Sansão para receber cuidados médicos. Garganta garante que o líder está providenciando tudo. Mas a verdade é cruel. Sansão é vendido para o matadouro em troca de dinheiro para comprar uísque para os porcos. Quando a carroça o leva embora, alguns animais percebem a inscrição denunciando o destino, mas Garganta rapidamente inventa uma explicação para acalmar a todos. A morte de Sansão é o ponto de ruptura emocional da narrativa. O animal mais leal, mais dedicado, mais inocente, é traído pelo regime que ajudou a construir.
Sua força foi explorada até o limite, e sua vida descartada sem piedade. Orwell mostra, com brutalidade, como regimes autoritários sacrificam seus seguidores mais fiéis em nome do poder. Após a tragédia, a propaganda transforma Sansão em herói da revolução. Garganta inventa discursos, atribui-lhe palavras que nunca disse, e o apresenta como exemplo de devoção ao líder. A memória do cavalo é manipulada para servir ao regime, apagando a verdade de sua morte. Esse capítulo revela que a esperança dos animais está destruída. Se até Sansão, o mais leal, foi traído, não há mais espaço para confiança. A revolução, que começou como promessa de igualdade, chega ao auge da sua perversão, transformar a lealdade em fraqueza e a morte em propaganda. O leitor entende que a tragédia de Sansão não é apenas individual, é coletiva. É o símbolo da derrota de todos os animais, da morte do sonho, da vitória definitiva da tirania. Capítulo 10. O fim da revolução e a transformação dos porcos em humanos. O resumo do livro A Revolução dos Bichos chega ao seu desfecho. Anos se passam, os animais envelhecem, muitos já morreram, e a memória da revolução se apaga. Os porcos, agora no poder absoluto, se tornam cada vez mais parecidos com os humanos que antes condenavam. Andam sobre duas pernas, usam roupas, carregam chicotes. O último mandamento é alterado para uma única frase. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que os outros. A granja, que nasceu como símbolo de liberdade, se transforma em espelho da opressão. Os animais comuns vivem exaustos, famintos, submissos. Já não questionam, já não sonham. A revolução, que prometia a igualdade, termina em tirania ainda mais cruel. O sonho do major é completamente traído. Na cena final, os animais observam os porcos reunidos com fazendeiros humanos. Jogam cartas, brindam, discutem negócios. E, ao olharem pela janela, os bichos já não conseguem distinguir quem é porco e quem é homem. A fronteira entre opressor e oprimido desaparece. A revolução se encerra em ironia amarga. Os porcos se tornaram aquilo que juraram destruir. George Orwell conclui sua fábula com uma denúncia poderosa sobre o ciclo do poder. A obra mostra que revoluções podem ser corrompidas, que ideais podem ser distorcidos, que líderes podem se transformar em tiranos. E que, sem vigilância e consciência, a história tende a se repetir. Esse capítulo final revela que a revolução dos bichos não é apenas uma crítica ao stalinismo, é um alerta universal. O poder absoluto corrompe absolutamente. E o leitor, ao fechar o livro, entende que a luta pela liberdade nunca termina. A revolução começou com esperança. Terminou com opressão. Mas a mensagem permanece. É preciso lembrar, questionar, resistir. E esse foi mais um episódio do canal Livríssimo. A gente passou pelas ideias principais, mas a verdade é que nada substitui a experiência de ter o livro nas mãos, sentir o ritmo do autor, mergulhar nos detalhes, se emocionar com cada página. Se esse título te chamou a atenção, dá uma olhada no link da descrição e garanta o seu exemplar. Até o próximo resumo, e boas leituras!